Hoje nós vamos falar sobre cardiomiopatia isquêmica e o objetivo dessa aula é reconhecer pacientes com doença coronariana crônica, diagnosticar a angina do peito e classificá-la quanto à sua gravidade e estratificar o risco de uma DACA obstrutiva. A doença coronariana crônica, ela é uma alteração anatômica e ou funcional que leva à isquemia do miocárdio, quase sempre irreversível e geralmente relacionada ao esforço físico. É um desequilíbrio entre a demanda metabólica e o suprimento sanguíneo, que pode ser por um aumento da frequência cardíaca ou na contratividade, um aumento na tensão parietal, como é o caso da cardiomiopatia hipertrófica, uma redução de fluxo coronariano por um espasmo de coronários ou anemia. Tudo isso pode levar a um desbalanço na oferta e demanda de oxigênio pelo músculo cardíaco. E os mecanismos de isquemia miocárdica são vários, não só a doença aterosclerótica, mas também a disfunção endotelial, o vasoespasmo, a disfunção microvascular, a disfunção plaquetária e a inflamação. No mesmo paciente, a gente pode encontrar vários mecanismos concomitantes ou apenas um, mas é importante que se conheça o mecanismo da isquemia do miocárdio. Quanto a manifestações clínicas, o mais importante é saber caracterizar a dor torácica. A angina do peito clássica é uma dor de desconforto retroesternal, geralmente com irradiação para epigástrio ou mandíbula ou membros superiores, de curta duração, é uma dor que não dura mais do que 10 minutos, desencadeada por esforço físico ou estresse emocional e atenuada no repouso com o nitrato sublingual em até 5 minutos. Eu posso classificar essa dor torácica como angina típica, atípica ou uma dor torácica não anginosa. Se eu tenho uma dor de desconforto retroesternal, que é desencadeada por esforço físico ou por estresse emocional, e que melhora com o uso de nitrato ou com repouso, eu posso classificar essa angina como típica. Se eu tenho apenas dois desses sintomas, eu chamo de angina atípica, e se eu tenho apenas um ou nenhum deles, eu chamo de dor torácica não anginosa. Alguns pacientes podem não se apresentar com dor torácica. Eles podem abrir o quadro com dispneia, síncope ou fadiga aos esforços, e eu chamo isso de equivalentes anginosos. Geralmente, pacientes do sexo feminino, pacientes mais idosos e diabéticos, eles podem não cursar com a clínica típica de angina do peito, e sim com equivalentes anginosos, e a gente tem que dar atenção a isso. Nós podemos classificar a angina do peito quanto à gravidade. A Sociedade Canadense de Cardiologia validou na década de 70 um score que é utilizado até hoje, onde eu classifico em CCS 1, 2, 3 e 4 a dor torácica de acordo com o tipo de esforço que leva à dor, que precipita a dor. Então, 1 é o paciente que consegue fazer suas atividades habituais sem ter dor no peito. Ele precisa de um esforço extremo, um esforço prolongado para ter dor no peito. As atividades habituais não levam a angina. A 2 é uma discreta limitação de suas atividades habituais. Ele precisa andar no plano 2 ou mais quarteirões ou subir mais de um lance de escada para precipitar a dor torácica. O 3 tem uma limitação mais importante das atividades habituais. É a angina que ocorre ao subir um lance de escada ou andar um quarteirão no plano. E o paciente CCS 4 é aquele paciente que não tolera esforço nenhum e pode ter dor anginosa até em repouso. Alguns fatores podem precipitar a angina do peito. Causas não cardíacas precipitantes, nós temos anemia, infecções, causas que podem levar à hipoxemia, como DPOC, asma, hipertensão pulmonar, hipertiroidismo não tratado, síndrome de apneia do sono, intoxicação por cocaína, fístulas arteriovenosas, podem desencadear angina do peito. E causas cardíacas, um exemplo clássico é a estenose aórtica, né, pelo aumento da demanda de oxigênio por esse músculo, geralmente são ventrículos hipertróficos, e também a cardiomiopatia hipertrófica pode cursar com angina do peito e não aterosclerótica. Alguns fatores de risco estão relacionados à doença coronariana,
e devemos estar atentos a esses fatores como hipertensão, diabetes, tabagismo, é bem importante, obesidade, sedentarismo e história familiar de doença coronariana em parentes de primeiro grau. E lembrar que a angina do peito é um diagnóstico clínico. Uma boa anamnese, uma boa história clínica vai dar o diagnóstico da angina do peito. O exame físico é importante, onde você pode, ao escutar um sopro de uma estenose aórtica, você pode avaliar a pressão arterial desse paciente que nem sabia que era hipertenso, palpar a simetria de pulsos, pensando numa doença arterial periférica, que aumenta a suspeição de doença coronariana, ao escutar sopro carotídeo, que também aumenta a suspeição de doença coronariana concomitante. Paciente que tem doença carotídea, em 50% deles pode cursar com doença coronariana associada. Então, um bom exame físico faz parte desse diagnóstico. Alguns exames laboratoriais têm que ser feitos, como perfil glicêmico e lipídico, avaliação da função renal e tiroidiana, e o ProBNP ele serve como um fator prognóstico em paciente com angina do peito. ProBNP elevado aponta um paciente de pior prognóstico. Eletro de repouso pode mostrar áreas inativas, sugerindo um infarto prévio. Um eco transtorácico pode mostrar disfunção ventricular, pode mostrar alteração segmentar de contratilidade, sugerindo que o paciente já teve um evento isquêmico prévio. Pode mostrar valvulopatias que cursam com angina do peito, como é o caso da estenose aórtica, ou mesmo cardiomiopatia hipertrófica, como causa da angina do paciente. O raio-x de tórax ele é importante para você descartar outras causas de dor torácica nesse paciente. A estratificação de risco, ele passa pela estimativa da probabilidade pré-teste do paciente ter uma DAC obstrutiva. E alguns scores podem ser utilizados, um bem comum e famoso que nós usamos é o Forrest Diamond, onde eu analiso idade, gênero e característica da dor, e eu consigo avaliar a probabilidade pré-teste desse paciente, classificá-la como baixa, intermediária ou alta. Nos pacientes de baixa probabilidade, eu devo investigar outras causas de dor torácica. Nos pacientes com alta probabilidade, esse paciente pode ser encaminhado para uma avaliação invasiva inicial. E nos pacientes com probabilidade pré-teste intermediária, vão ser encaminhados para avaliação não invasiva com teste de esforço. E o teste mais realizado, mais fácil, mais barato, mais disponível é o teste ergométrico, onde aqueles pacientes que têm capacidade de realizar atividade física e que têm um eletro interpretável, é uma ótima opção para você investigar a doença coronariana. Lembrando que a menor acurácia desse exame vai acontecer em pacientes do sexo feminino e naqueles pacientes que usam antianginosos, como, por exemplo, beta-bloqueadores. E nós temos também a opção de testes de esforço com imagem, certo? São o ecoestresse, a cintilografia miocárdica e a ressonância cardíaca. Esses exames eles têm maior sensibilidade e especificidade que o teste ergométrico. Nós podemos usar em pacientes com probabilidade pré-teste intermediária a alta e naqueles com eletro não interpretável, que são os casos de pacientes portadores de marca-passo, que tem um bloqueio de ramo esquerdo, pacientes com hipertrofia ventricular, com padrão estranho no eletro, dificulta a análise eletrocardiográfica no teste de esforço convencional, no teste ergométrico. Então, o teste de imagem com estresse é uma boa opção para esses pacientes. E também nos pacientes com limitação física, nós temos a opção do estresse farmacológico, como a cintilografia miocárdica ou o ecoestresse com dobutamina, para pacientes que não podem fazer atividade física. A angiotomografia de coronários é uma avaliação anatômica e não funcional, identifica pacientes com aterosclerose não obstrutiva, onde nós precisamos ser mais agressivos no controle de glicemia e de colesterol. A taxa de exposição à radiação é inferior à da cintilografia miocárdica e nós podemos excluir DAC em pacientes com probabilidade pré-teste intermediária abaixo. E nos pacientes com mais alta probabilidade pré-teste, eu posso encaminhá-los para a angiografia coronária, para o cateterismo, né, onde eu vou analisar a gravidade e a localização das lesões e identificar pacientes de mais alto risco
que são aqueles triarteriais, pacientes com lesão de tronco ou com lesão proximal de DA. Então, eu posso pedir direto o CAT em pacientes com angina severa, com CCS 3 ou 4, pacientes com probabilidade pré-teste alta, para DAC, má resposta ao tratamento clínico, pacientes com tratamento clínico otimizado que persistem com dor pré-cordial típica, pacientes onde a prova isquêmica é sugestiva de alto risco, pacientes que têm uma discordância do quadro clínico com os exames não invasivos, sobreviventes de parada cardíaca ou portadores de arritmias ventriculares instáveis, pacientes com insuficiência cardíaca ou pacientes revascularizados prévios que têm recorrência de sintomas. Esses pacientes eles podem ir para uma abordagem invasiva mais precoce, que é o cateterismo. Eu quero agradecer a atenção de vocês e meu obrigado.